Pessoal, bom dia. Meu nome é Gerson, eu sou da empresa Viva e eu vou iniciar essa palestra com vocês e depois eu vou passar a palavra para o Fabiano. Antes de mais nada, eu queria agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui pelo terceiro ano consecutivo. Já é o terceiro ano que nós estamos participando da CIPAT e temos trazido aos 3 anos este tema da ansiedade. Então, a gente quer agradecer ao Grupo Hospitalar Conceição, ao Mário, ao pessoal da CIPA, na figura do Diogo, que tem feito esse contato conosco. E, para nós, é uma grande satisfação estar aqui hoje mais uma vez. Bom, nós vamos falar, então, sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade? E por que esse tema está na CIPAT? Será que a ansiedade tem a ver com acidente no trabalho? Será que tem a ver com segurança? Será que tem a ver com prevenção? Bastante. A gente vai ver na sequência como que esse tema ele pode influenciar na nossa vida e também no nosso trabalho e também na nossa segurança. Porque segurança e prevenção depende de alguns fatores, como, por exemplo, a atenção, como, por exemplo, o nosso estado emocional. Então, a gente vai ver que, sim, a ansiedade ela tem uma grande influência aí. Vamos ver como. Por favor. Então, ansiedade, né? A gente vai começar pela raiz etimológica da palavra. Ansiedade vem de anchietas, que significa inquietação, preocupação. Um estado da nossa mente, do nosso corpo, onde não existe repouso. Então, são aqueles momentos que a gente está muito agitado, que a gente não consegue parar. Muitas vezes a gente não consegue nem respirar direito. E a ansiedade, a gente sabe que é um tema, uma emoção muito natural do ser humano, né? Quem aqui sente ansiedade? Levanta a mão, por favor. Mais fácil perguntar quem não sente, né? 2 mãos levantadas lá, colega. Ou seja, todos nós sentimos ansiedade, concordam? Em algum momento, em algum nível, faz parte do ser humano, né? E o ser humano tem diversas emoções. Então, a gente está falando sobre a ansiedade, mas existe também a raiva, existe também a tristeza, existe também o estresse, existe também a alegria. Ou seja, nós temos várias emoções. E não tem problema nenhum sentirmos emoções. É, inclusive, bom. Às vezes, a gente precisa das emoções, né? Muitas vezes, as emoções nos mostram que algo não está bem. Certo? Então, às vezes, a gente está numa situação normal e pá, acontece alguma coisa. E a gente leva um susto. Quando a gente leva um susto, o nosso corpo está se preparando para reagir. Né? A famosa reação de luta ou fuga. Então, se dá algum barulho, um tiro, né, uma explosão, o meu corpo vai tensionar e vai se preparar para fazer alguma coisa. E eu preciso disso. Eu preciso dessa reação no meu dia a dia para lidar com as coisas. Ou seja, essa ansiedade que nós estamos falando, ela é algo que pode até nos ajudar. Só que, para isso, nós precisamos saber manejar. Ou seja, precisamos saber como lidar. E esse é o título da nossa palestra, como lidar com a ansiedade. Ou seja, não é não sentir ansiedade. Se alguém veio com essa expectativa, sinto muito desapontá-los, mas não tem como. Não tem como a gente deixar de sentir ansiedade. Assim como não tem como deixar de sentir tristeza, nem raiva, nem alegria. Somos seres humanos, não somos robôs. Então, nós vamos continuar sentindo tudo isso. A questão é, para que isso não nos atrapalhe no nosso dia a dia, para que não nos incomode tanto, para que não se torne um problema maior, um transtorno de ansiedade, nós precisamos aprender a lidar. E esse é o nosso papel aqui hoje. Por favor. Então, para nós entendermos e aprendermos a lidar, nós precisamos começar a diferenciar alguns elementos. O primeiro deles é uma diferença entre ansiedade traço e ansiedade estado. Ansiedade traço é um modo habitual e consistente de reação. É algo que nós trazemos na nossa vida de forma natural. Então, vocês vão provavelmente concordar comigo que algumas pessoas são mais ansiosas que outras. Embora todo mundo sinta ansiedade, né? Entre o nosso grupo de convivência, a gente sempre vai conseguir identificar uma pessoa que é mais ansiosa, aquela que é mais tranquila, né? E isso nós já trazemos desde bebezinhos, né? Algumas pesquisas mostram que quando você coloca algum estímulo para bebês recém-nascidos, por exemplo, uma luzinha no olho, bem fraquinha, alguns bebês vão chorar e outros não.
Ou seja, nós já viemos com algum temperamento, né, com algumas características genéticas de vulnerabilidade à ansiedade ou não. Então, alguns de nós já vão partir de um nível maior ou menor de ansiedade. Isso é ansiedade de traço. E a ansiedade estado é uma reação episódica. É o que acontece quando, por exemplo, eu tenho uma reunião importante, eu tenho uma apresentação, uma palestra, ou vou fazer algum concurso, alguma prova, né? A minha ansiedade vai subir. Episódico, né? Vai acontecer isso durante um momento e depois ela vai descer novamente. Isso também é completamente natural. Então, é interessante perceber isso. Nós viemos com algum nível de ansiedade e essa ansiedade ela vai flutuar ao longo da nossa vida. Ok? E um segundo aspecto muito interessante é nós diferenciarmos a ansiedade cognitiva da somática. Porque olha só que interessante. As emoções, como a ansiedade, a gente tende a pensar que elas são apenas psicológicas, né? Tristeza, algo psicológico e tal. Só que a ansiedade ela acontece na mente, cognitivamente, e também acontece no corpo, somaticamente. Como isso? Bom, primeiro, a ansiedade cognitiva é aquela ansiedade que são os pensamentos de preocupação, as expectativas, né? É quando a minha mente está projetando lá no futuro. Eu não sei ainda o que vai acontecer na reunião da sexta-feira, mas a minha mente já está criando um cenário geralmente negativo sobre isso. Ela está pensando, o pessoal não vai gostar, não vai dar certo, vai dar problema, o pessoal não vai passar o projeto. E aí a gente começa a ficar ansioso. Ou seja, a nossa mente começa a gerar uma expectativa. E isso vai nos deixar preocupados. Isso está na nossa mente, cognitivo, ok? Preocupação e medo de ser avaliado negativamente. Mas além da nossa mente, a ansiedade aparece no corpo. De que forma? O que acontece quando a gente fica ansioso? O que acontece com o coração, por exemplo? Vem na garganta, né? dá aquele nó na garganta, o coração palpita, né? A gente começa a sentir mais rápido e mais forte, às vezes parece que tem um aperto no coração. O que acontece com as mãos? Suam e tremem, né? Friozinho na barriga, né? Embrulho no estômago, distúrbios gastrointestinais, né? As pernas também dão aquela tremidinha, a gente tem que segurar, né? Quando a pessoa está segurando uma folha, dá para ver, né? Que ela tá. Ou seja, a ansiedade também está presente no nosso corpo, embora a gente tenda a achar que é uma coisa apenas psicológica. E se vocês forem avaliar, todas as emoções também se expressam através do nosso corpo. Quando a gente está triste, se você prestar atenção, nosso corpo vai ter uma reação. Raiva também. E assim por diante. E isso é importante porque, muitas vezes, olhar para o corpo vai nos ajudar a entender coisas sobre a nossa mente. E vice-versa. Então, essa relação entre mente e corpo ela é muito mais direta do que a gente imagina. O tempo todo, mente e corpo estão interagindo. E, além disso, muitas vezes, problemas emocionais vão ter consequências físicas mais sérias. Nós sabemos que pessoas pessimistas têm mais problemas cardíacos, por exemplo. Ou seja, é algo psicológico, mas que influencia na nossa saúde física. E nós não estamos acostumados a pensar sobre isso, porque, em geral, nós não falamos muito sobre saúde emocional, né? Lá no ensino fundamental, no ensino médio da nossa escola, nós tivemos uma disciplina chamada Educação Física, né? Quase todo mundo teve. Alguém teve uma disciplina chamada Educação Emocional? A gente não tem, né? E se a gente não tem, a gente não aprende a lidar. E se a gente não aprende a lidar, essas coisas podem se tornar um problema. Certo? E aí a gente vai fazer uma avaliação bem interessante, né? Esse aqui é o nosso cérebro. Todos nós temos um. Algumas pessoas, às vezes, parece que não usam. Às vezes, a gente não usa. Mas nós temos, tá? Podem confiar em mim. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele tem várias regiões e vários elementos, né? Tem um elemento especialmente interessante, que é essa região mais central. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Mais ou menos essa região aqui, que é onde fica o nosso sistema límbico, a nossa amígdala cerebral, principalmente. E essa região é a região responsável pelas nossas emoções, pelos nossos instintos também. E essa região, em termos de evolução da espécie humana, ela se desenvolveu primeiro. Ou seja, ela é mais antiga. E por isso ela é mais forte. Então, quando acontece uma reação emocional muito forte, essa região aqui, ela é hiperativada. E a região externa, ela sofre um apagão, faz um desliga.
E a região lá de dentro fica super ativa, que é a região emocional. Então, quando a gente está com muita raiva, às vezes a gente fala uma coisa, puxa, e depois se arrepende. Não devia ter falado aquilo, né? Porque essa região ali do meio está tomando conta de tudo. E essa região externa, que é o nosso julgamento, que é a nossa tomada de decisão mais racional, está desligada. E aí a gente faz coisas das quais a gente se arrepende, né? A mesma coisa que a gente está com medo. Às vezes a gente está com muito medo, primeiro a gente tem uma reação e depois a gente vai pensar sobre ela. Como um susto, por exemplo, né? Estoura uma bombinha lá fora, leva um susto. Depois, tá, mas é uma bombinha, não é um tiro. Tá tudo bem. Mas primeiro vem o susto. Porque isso é necessário para a nossa sobrevivência, né? Só que ao longo do tempo, como a gente não aprende a lidar com essas emoções, muitas vezes elas podem nos impedir de fazer coisas que são importantes para nós. Então, se eu não sei lidar com as emoções, muitas vezes eu posso deixar de fazer coisas de valor, de fazer coisas que posso passar por cima dos meus princípios, por uma questão de medo, por uma questão de raiva, ou até por uma questão de ansiedade. Então, é muito importante que a gente aprenda a lidar justamente porque isso nos torna mais humanos, né? O ser humano tem a capacidade, então, de dominar os seus instintos para fazer aquilo que é importante para nós, certo? Se eu não consigo dominar o meu medo, se eu não consigo dominar a minha raiva, eu viro um bicho, né? E aí eu vou fazer qualquer coisa menos ser humano. Então, para que nós sejamos seres humanos melhores, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, para que elas não nos dominem totalmente, embora elas sempre vão estar presentes. Mas à medida que nós dominamos ela, a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais tranquila. Ok? Muito bem. E para nós exemplificarmos isso, porque nós da Empresa Viva acreditamos num trabalho com vivência, num trabalho com prática, que não seja apenas uma coisa teórica, assim, porque eu poderia ficar aqui, 2 horas falando sobre a ansiedade, mas não ia ter graça. A gente gosta de fazer as pessoas experienciarem, sentirem as coisas junto conosco. E para isso, então, eu vou chamar... A gente vai fazer uma experiência agora, tá? Para essa experiência, eu vou precisar de um voluntário ou uma voluntária da plateia para fazer um experimento aqui. Quem poderia nos ajudar? É relativamente seguro. Ninguém vai morrer. Pode ser? Muito bem. Por favor, venha até aqui. E palmas para a nossa voluntária corajosa. Vem aqui em cima um pouquinho. Tudo bem? Como é que é teu nome? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, você está nervosa, Elizabeth? Muito. Elizabeth tremendo já. De 0 a 10, quão ansiosa tu diria que tu tá? Vou no 8. Tá bem ansiosa. Vamos chamar outra pessoa, por favor? Não, tô brincando. Então, Elizabeth, a gente vai fazer uma experiência agora, para a qual eu vou chamar agora sim o Fabiano. Você vê que o Fabiano está pegando umas bolinhas de tênis ali, né? Cara da Elizabeth. Muito bem, a gente vai posicionar a Elizabeth aqui embaixo, nessa parede aqui, por favor. Isso, de frente lá para o Fabiano, pode encostar na parede. Isso. Vocês já estão imaginando, olha só que interessante, como é a ansiedade. Um capacete. Vocês já estão imaginando o que vai acontecer. Mas reparem, nada aconteceu ainda. Não é, Elizabeth? Não pode. Então, olha só que interessante. A ansiedade cognitiva. A nossa mente já está projetando um resultado. A gente já está imaginando. A Elizabeth vai levar uma bolinha na cara. Né? A Elizabeth vai sair com o olho roxo. Esperamos que não, tá, Elizabeth? Mas a nossa mente começa a fazer isso. E o nosso corpo, né? Como é que está o coração? Como é que está a tensão muscular? Como é que está o friozinho na barriga, né? Mesmo quem não está aqui já está, de alguma forma, um pouquinho mais tenso, né? Quem é amigo da Elizabeth já está se preocupando aí. Então, olha só. O nosso joguinho tem algumas regras, tá, Elizabeth? Primeira regra. Primeiras regras do Fabiano, tá? Ele só pode acertar do rosto para baixo, tá? Ele vai tocar essas bolinhas em você, tá? Mas tem essas regras. Rosto não. Nem o rosto, nem pontos vitais, tá? Então, só locais que machuquem menos. Tem que tirar o óculos. Pode me entregar o óculos um pouquinho? Isso.
É porque não pode no rosto, mas vai que ele acerte, né? Não, tô brincando. O Fabiano, então, ele tem essa regra, né? A sua regra, Elizabeth, é bem simples. Você tem que ficar de olhos abertos e não pode se mexer. Só isso. Tem mais alguma regra, Fabiano? É isso, né? Então, o Fabiano, professor de educação física, mestre de artes marciais, vai na academia todo dia. Ele vai, neste momento, tocar 3 bolinhas em você, tá, Elizabeth? E você tem que ficar calma, Elizabeth. Calma, calma, Elizabeth. Muito bem. Não pode fechar o olho, tem que ficar de olho aberto. Depois a gente vai explicar por quê, tem que ficar de olho aberto. Então, muito bem, Fabiano, quando você quiser. Dan, 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 dan. Respira. Palmas para Elizabeth. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Elizabeth. Pode voltar, deixa eu devolver teu óculos. Elizabeth está suando, Elizabeth está tremendo, Elizabeth está nervosa. E vocês na plateia, com certeza, na hora que o Fabiano estava tirando as bolinhas, teve aquele momento de... Até segurou a respiração, né? Porque vai que acerta o olho. Então, olha que interessante. Nós estávamos aqui fazendo uma experiência controlada, né? A gente já faz isso há algum tempo e a gente sabe que não vai, provavelmente, né, tem 99% de chance de não acertar o olho, o rosto, né, e de não doer. Então, a nossa mente começa a criar essa expectativa negativa, né? Mesmo que a gente esteja num ambiente controlado, mesmo que a gente esteja numa palestra sobre ansiedade e saiba que os palestrantes não são uns pirados, quer dizer, vocês não sabem, né? Agora vocês devem ter certeza que nós somos sim uns malucos, né? Ficar tocando bolinha nas pessoas, inclusive acertamos o colega aqui na frente, a bolinha de rebote pegou nele ali, sofreu junto com a experiência. Então, a nossa mente começa a criar essas expectativas, e muitas vezes é isso que vai trazer os problemas, porque num primeiro momento não tinha nada acontecendo, num segundo momento teve uma bolinha, mas foi mais fraca e tal, foi na parede, né? E mesmo assim a gente fica ativado, mesmo assim a gente fica nervoso. E quando a gente não sabe lidar com isso, pode virar uma bola de neve e se tornar um problema maior. Porque se eu sinto ansiedade todos os dias, durante muito tempo, isso vai afetar tanto a minha mente quanto o meu corpo. Ok? Muito bem. Agora sim, vamos adiante. Então, a gente vai agora entender 4 premissas sobre a ansiedade. Ou seja, 4 princípios para nós entendermos esse fenômeno chamado ansiedade, para que a gente consiga lidar melhor com ele no dia a dia. Por favor, pode passar. Primeira premissa: a ansiedade cresce em proporção direta ao nível de expectativa. Ou seja, quanto mais expectativa nós criamos sobre as coisas, maior vai ser o nosso nível de ansiedade. Quanto mais eu acho que algo vai dar errado, quanto mais eu acredito que eu não vou passar no concurso, que a reunião não vai dar certo, que a bolinha vai pegar no olho, mais a minha ansiedade cresce. Concordo? Ou seja, a ansiedade depende muito do nosso pensamento. Se eu não estou criando expectativa, se eu estou aqui fazendo minhas coisas e tal, até posso ficar ansioso, mas vai ser num nível bem menor do que se eu ficar me preocupando. E nós fazemos isso constantemente. Nós estamos o tempo todo antecipando o futuro, né? Estamos o tempo todo pensando lá na frente. A segunda premissa: a ansiedade se instala por falta de atenção. Isso é uma consequência da primeira, ou seja, se a minha mente está criando expectativa sobre as coisas, a minha atenção está lá na minha mente, está lá na minha expectativa. Então, nós somos muito bons, o ser humano é muito bom em pensar lá na frente sobre o que vai acontecer e pensar lá atrás sobre o que já aconteceu e ficar remoendo coisas, né? Coisas que aconteceram, coisas que eu devia ter feito, coisas que eu não fiz e devia ter feito. Então, está lá na frente e lá atrás, lá na frente e lá atrás. E raramente a nossa mente está no presente. Então, a ansiedade ela se instala por falta de atenção ao presente, ao momento que nós estamos vivendo, à experiência que nós estamos tendo. Querem ver uma coisa? Deixa eu ver, ontem foi domingo, então o final de semana é um pouco diferente, né? Mas vamos pensar na sexta-feira. No almoço de vocês de sexta-feira passada, o que vocês estavam fazendo durante o almoço?
Não precisam responder. Pensem com vocês. Vocês estavam prestando atenção no gosto da comida? Ou vocês estavam conversando, assistindo TV, mexendo no celular, trabalhando enquanto comiam? Raramente nós estamos comendo e prestando atenção no gosto da comida, né? Ou nós estamos conversando, né, grande parte das vezes, e quando nós não estamos conversando, estamos, né, com o nosso melhor amigo. Podem olhar no restaurante, quando vocês forem no restaurante a próxima vez, pessoas que estão sozinhas, 95% delas estão com o celular, né? Estão olhando lá, vendo o que está acontecendo. Isso é ruim? Não necessariamente. O problema disso é que tira a nossa atenção, né? E aí, ao invés de estar aproveitando a comida, que é rica em sensações, né, que tem gosto, cheiro, né, tem cor, a gente está desligado. E se a gente está desligado, a gente continua ansioso. Isso é um problema. E se a gente continua ansioso, a gente nunca descansa. Então é como ficar correndo uma maratona eterna. Estou correndo sempre. Mesmo quando eu vou dormir, eu ainda estou correndo, porque eu não sei desligar, né? E aí eu vou dormir, daí o meu cérebro continua trabalhando, porque a gente sonha, né? E aí eu acordo, já acordo ansioso, já vou comer, já volto, já estou ansioso de novo, e eu estou ansioso na hora do meio-dia, estou ansioso durante o trabalho, estou ansioso quando eu vou para casa. E eu não consigo separar os problemas do trabalho com os problemas de casa, e levo os problemas de casa para o trabalho. E assim a minha vida se torna essa eterna ansiedade. E isso é um problema. A ansiedade não é um problema. O problema é quando ela nunca passa. Aí ela se torna, assim, um inimigo. Ok? Então, falta de atenção ao presente. Terceiro, a ansiedade enfraquece e até mesmo anula a nossa força de vontade. E aí o negócio começa a ficar mais sério. Porque a ansiedade, tal, beleza, é uma emoção, né? Só que ela nos atrapalha demais se ela não é manejada. Como que ela anula a nossa força de vontade? Porque às vezes a gente está com algum objetivo. Sei lá, por exemplo, fazer uma dieta, fazer um exercício físico, mudar algum hábito, parar de fumar, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente estabelece isso, vou fazer tal coisa, vou fazer uma dieta, beleza. E aí a gente está com problema no trabalho, leva esse problema para casa, e fica ansioso, e fica ansiosa, e começa a ficar mal e tal, e daqui a pouco, dane-se a dieta, vou comer e já era. Quem nunca fez isso? Né? Ou dane-se o negócio de parar de fumar. Vou fumar e já era. Não vou conseguir, não vai adiantar e tal. Ou seja, a gente tinha um objetivo claro, que era bom para a nossa vida, e entrou uma preocupação, entrou um estresse, entrou uma ansiedade, e a gente acaba deixando isso de lado, porque a gente está com alguma coisa ruim. E isso enfraquece e pode até mesmo anular a nossa força de vontade. E isso nos leva para a quarta premissa. A ansiedade conduz ao fracasso. Essa é a pior de todas. Porém, uma pequena ressalva aqui. A ansiedade, quando em excesso e quando não manejada, conduz ao fracasso. Não é porque pessoas ansiosas vão fracassar, não é isso, tá? E sim, quando nós não aprendemos a manejar isso, aí sim a gente pode fracassar, tá? De que forma? Vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Então, olha só. Primeiro, vamos pegar uma situação hipotética. Digamos que amanhã pela manhã, 8 horas, vocês têm algum evento importante. Digamos que seja uma reunião de equipe, apresentação de algum trabalho, de algum projeto, algo que vocês têm que falar, que vocês têm que convencer a equipe de vocês que é importante. Pode ser um projeto profissional, pode ser um projeto pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Mas é algo importante para vocês. Então amanhã, 8 da manhã, eu tenho que falar um negócio para a galera lá, e isso vai ser muito importante para mim. Beleza. O que vai acontecer? Aí eu decido, né? Eu vou dormir cedo para descansar, para amanhã estar bem, tá tudo controlado, eu conseguir chegar e dar tudo de mim. O que vai acontecer às 10 da noite, quando eu deitar a minha cabeça no travesseiro, se eu tenho algo muito importante amanhã? Eu vou dormir? Vai começar a pensar, né? Vai vir um pensamento. E como o ser humano tem uma tendênciazinha a ser pessimista, uma pequena tendência, esse pensamento provavelmente vai ser negativo. Ou no mínimo vai ser uma dúvida, assim, será que vai dar certo? E se não der? Então o primeiro ponto, lá em cima, expectativa. No momento que eu deitei a cabeça no travesseiro, veio o pensamento, expectativa. E não sei se vai dar certo. No momento que veio a expectativa, imagina que isso aqui é uma roda, tá? No momento que entrou a expectativa, essa roda começou a girar.
E quando essa roda começa a girar, se a gente não dá um jeito de parar, ela vai nos levar para vários problemas, tá? Depois da expectativa vem a ansiedade. Lembra aquele estado de inquietação? E aí o que eu começo a fazer? Começo a me revirar na cama. Deito de um lado, deito de outro, não consigo dormir. E daí eu olho pro relógio, é 10h30 já, eu queria dormir às 10, poxa, eu tenho que acordar às 6, eu não vou dormir 8 horas, eu queria tanto dormir 8 horas. E aí tá se revirando lá. E eu já estou ansioso, né? Já começou. E a roda está girando, né? Depois vem a angústia, aquele aperto no peito, né? Já é 11 horas, eu... Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu estou me revirando lá, e eu já olho de novo para o relógio, 11 horas, e meu Deus, o que vai acontecer? E agora, e agora, e agora? E a roda está girando. E aí depois vem o anseio, e aí começa a respiração, e aí começa aqueles sintomas que a gente viu antes. O coração acelera, já estou tenso, já estou agitado e tal, já nem sei mais se eu quero dormir, já é quase meia-noite, meu Deus do céu, eu tenho que acordar às 6 da manhã, tudo bem, ainda 6 horas, dá para dormir ainda, mas e se não der certo amanhã, o que eu vou fazer? E se o pessoal não gostar? E se as coisas não acontecerem como eu gostaria? E a roda está girando, e a roda está girando. E aí, pessoal, depois que veio isso, aí só vem problema, tá? Depois do anseio, insatisfação. Que desgraça, nada dá certo na minha vida. É 1h, eu tenho que acordar às 6, eu tinha que estar bem amanhã para apresentar esse negócio pro pessoal, para falar para eles, eu tinha que estar empolgado, eu não vou estar, vou estar mal, vou estar cansado. Ai, a roda está girando, aí entrou a carência. Ixi, aí deu problema. Eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não consigo fazer nada direito. É 2h, e o que eu faço? Eu levanto da cama, eu vou para a geladeira e eu vou comer a minha ansiedade. E aí come. A pessoa está lá 2h30 comendo sorvete. Comendo sorvete. E aquela reunião na cabeça dela, e aquela reunião de amanhã. E meu Deus do céu, ninguém vai gostar. Meu Deus do céu, já era. Agora ferrou tudo. E a pessoa já está pensando em desistir já. Nem aconteceu a reunião ainda. E ela já está pensando, de repente eu deixo para outro dia, não vou no trabalho, coloco um atestado, sei lá, dou um jeito, faço alguma coisa. Meu Deus do céu. E aí, obviamente, depois da carência vai vir a frustração, né? 4h, a pessoa está atirada na cama com a barriga cheia, não consegue dormir, está se revirando, está olhando para o relógio, está revendo tudo que ela queria fazer na vida, está revendo a vida dela, está pensando em pedir demissão já. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí chegou lá 5h30, né? Falta meia hora para acordar, e essa pessoa ela vai ter duas opções. Ou ela vai para a reunião e apresenta mesmo assim, só que ela não dormiu, né? Ela vai chegar um cara de zumbi na reunião, vai estar sem energia, né? Porque ela vai falar e não vai ter energia, e ela vai vir com toda essa carga dessa noite de ruminação, essa noite de problemas, essa noite de carências, essa noite de coisas que ela ficou trazendo à tona, coisas que nem tinha a ver com o trabalho, mas ela trouxe toda a vida dela, todos os buracos, todos os problemas ela trouxe naquele momento, né? E ela vai para a reunião assim, e aí provavelmente não vai dar certo, vai dar problema, ou então ela cancela a reunião. Pessoal, vamos fazer outro dia, não vai dar, não tem como. De qualquer forma, o resultado acabou sendo fracasso, né? Porque ou ela vai apresentar mal, ou ela não vai apresentar. Ou seja, se a gente deixa essa roda girar, isso vai nos conduzir ao fracasso. Só que a gente só deixa essa roda girar se nós não estamos conscientes do que está acontecendo e se a gente não tem nenhum recurso para lidar com isso. A partir do momento que eu tenho alguma ferramenta, essa roda está girando e eu paro. Não, o que está acontecendo? Estou ansioso por quê? As coisas não vão dar certo, mas quem disse que não vai dar certo? E aí a gente vai lidando, vai manejando essa ansiedade. Ok? Muito bem, agora que está todo mundo com cara de triste, está todo mundo assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Essa é a hora que a gente termina a palestra. Não, estou brincando. Se a gente terminasse a palestra agora, seria horrível, seria depressivo o negócio. Mas nós não terminamos. Agora sim eu vou chamar o Fabiano, e o Fabiano vai falar para nós um pouquinho sobre o que a gente faz, então, quando essa roda começa a girar, o que a gente pode fazer para lidar com esse sentimento que tanto nos incomoda que a gente não sabe o que fazer. Por favor. Pessoal, bom dia. Ficou
todo mundo mal agora, né? O problema é que quando se fala de ansiedade, se fala muita coisa bacana e se fala muita bobagem. Porque a gente não pode falar de um assunto que simplesmente fica num discurso e tratar de uma forma superficial. Acredito que vocês não tenham buscado ter uma vida superficial. A vida tem que ter profundidade, a vida tem que valer a pena ser vivida. Porque senão a gente está aqui para fazer o quê? Ok? E a gente busca trabalhar a ansiedade de uma forma profunda assim. Então a gente trouxe o assunto que quase todo mundo fala, só que às vezes o pessoal não nos apresenta ferramentas para lidar com isso, né? Traz estatística, traz transtornos que a ansiedade nos leva, ok? E a ansiedade do cotidiano, como é que a gente lida com ela? Nós vamos ver algumas atitudes. Alguém trouxe algum caderno para anotar? Levanta a mão. 1, 2, 3. Alguém tem celular? Sugiro que anotem, ok? Porque são 6 atitudes que a gente vai falar agora que são importantes. E nós vamos pôr à prova algumas delas, ok? Com outras experiências. Mas dessa vez mais light, ok? Vamos lá. Primeira atitude para lidar com... Olha só, esse menino é bom. Pessoal, Luan, com vocês. Luan, o nosso mais novo membro da equipe, que está dando apoio aí. Muito bem. Primeira atitude, ir direto às coisas. Para de ficar enrolando ou se enrolando. O que acontece? Nós temos um fato. Algo está acontecendo. O que eu vou pensar daquele fato depende muito de mim. Muito. Às vezes, somente de mim. Perante o fato, quando a gente não tem recursos para lidar com ele, não sabe como vai lidar, está um pouquinho inseguro, insegura, a gente sempre vai gerar alguma projeção mental negativa, vai dar errado. O Gerson já mostrou para nós de uma forma bem interessante, bem sistematizada. Vai dar errado, porque a gente não está seguro, não está garantido, então vai dar errado. E a gente fica nisso. Às vezes, dias, às vezes meses, às vezes a vida toda. Qual a primeira atitude? Calma, rapaz. Calma, rapaz. A primeira atitude é simplesmente ir direto às coisas e buscá-las. Se a gente ficar pensando demais, ou a gente avança ou a gente recua. O problema é que a gente fica pensando demais. Nós racionalizamos demais. Nós temos argumentos esplendorosos para justificar atrocidades. Nós temos argumentos brilhantes para não fazer as coisas. Tão brilhantes que nas próprias redes sociais a gente discute várias coisas. Sim ou não? Alguém já discutiu alguma coisa nas redes sociais? Levanta a mão. Quem não sabe o que a gente está falando? Levanta a mão. Né? Por exemplo, deu greve dos caminhoneiros, deu não sei o quê, e o futebol, e todo mundo começa a discutir, né? Mas ninguém faz nada por isso. Ninguém se compromete com as coisas. As pessoas não vão direto às coisas. Então é fácil a gente racionalizar, né? Hoje, em discussão, por exemplo, política, daqui a pouquinho está vindo a eleição, nós não temos discussão política, discussão democrática, nós temos a odiocracia. Já ouviram esse termo? Eu tenho posicionamento, o Lua tem outro, então eu odeio ele. Eu vou xingar, eu vou racionalmente destruir ele. Só que eu não construo nada com ele. O outro não presta, o outro está errado, eu estou certo. Meu Deus do céu, estamos na Idade Média ainda. Então vamos sair dessa grande armadilha, dessa grande procrastinação de, perante os fatos, vai lá e faz. Não fique enrolando. Se tu fica enrolando, a ansiedade bate. Oi, vou entrar. E ela entra com tudo, ok? Agora sim. Segunda atitude. Bom, já que o mundo é do movimento, o mundo é da ação, bom, eu tenho que esperar que as coisas vão dar certo. E agir para que dê certo. Outro grande problema, são pessoas muito ditas, eu sou otimista, mas não é. Vai tudo dar certo, mas não faz nada para isso também. Então, sim, eu tenho que esperar que as coisas dê certo e tenho que me preparar para isso. Alguém trabalha com planejamento aqui? Alguém? Alguém não sabe o que a gente está falando? Por exemplo, muitas empresas, ou até nossos planejamentos pessoais, a gente se planeja e as coisas não acontecem como a gente quer. Porque a gente espera que tudo vai dar somente certo e não age por isso. Planejamento estratégico.
Né? Planejamento estratégico, a gente sabe onde que vai dar o erro, porque vai ter erro. Eu dependo de pessoas, não é somente eu quero fazer. Ou quando só eu que tenho que fazer, mesmo assim, a gente pode se perder. Então, se preparar para que as coisas dêem certo, ou seja, eu tenho que buscar recursos. Se eu não sei, vou correr atrás. Se eu sei, vou fortalecer isso. É essa a grande questão. Tem que ter um otimismo, sim. Né? Daí tu vai perguntar assim, não, mas otimismo é quem vê o mundo cor-de-rosa, quem fala arco-íris pela boca, né? Vomita arco-íris, tudo bonito. Não. Otimismo é isso, esperar que as coisas dê certo e agir para que dê certo, né? Do que simplesmente falar que está tudo errado, o problema está no outro, veja bem, dar várias desculpas. Novamente, uma racionalização exacerbada perante os fatos. Então, agir para que dê certo. Vamos ver isso na prática? Eu preciso de 4 voluntários aqui na frente. Quem vem? Tem que ser 4. Um de cada vez. Não, sem bolinha. 4 voluntários. 4 voluntários. Quem vem? Sorrindo, já temos uma moça corajosa. Falta 3. Quem mais? 2. Está aquecendo a situação. 3. Quem será o último ou a última? Tudo bom, essa menina? Sem bolinha, né? Sem bolinha. Mais uma. Quem vem? Vamos, gente. A gente vai continuar. Ah, graças a Deus. A nossa grande Beth corajosa. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, a gente não consegue fazer com todos, porque a gente fazia isso antes, só que dava uma bagunça, porque é muito legal fazer as experiências. Então, a gente pega um pequeno grupo para mostrar isso. Ir direto às coisas e esperar que as coisas dê certo e agir para que dê certo. Vamos sair do blá, blá, blá do discurso. Nós vamos fazer um exercício chamado pegada da moeda. Eu vou mostrar com o Gerson. Você vem aqui, Gerson. Aqui. Nós vamos mostrar e depois vocês vão fazer. Ok? E vocês sentados aí, façam depois. Né? Vai ser divertido na hora do intervalo. Pegada da moeda. Como é que é o exercício? Vai ficar 2 pessoas, uma de frente para a outra. Uma vai segurar a moeda exatamente no meio da mão. Ok? Qual o objetivo? Ele vai tentar pegar minha moeda e eu não vou deixar. Tem regras. Qual é a primeira regra? Eu tenho que deixar mais ou menos na altura do umbigo dele. Né? Se eu não sei, eu... Não, é por aqui. Ok? E ele vai ter que ficar com os braços relaxados, não pode ficar tentando. Tem que simplesmente ir e pegar a moeda. Só isso. Ok? Alguém está com unha comprida aí? Não? Porque senão arranha. Ok? É só isso. Ok? Pegou. Vamos lá. Façam duplas. Segure. Fique uma de frente para a outra. Vocês entenderam o exercício? Só pegar. Troca. Troca. Pegaram as moedas? Muito bem. Então vocês estão sentados aí olhando assim, mas que coisa é essa, cara? Segunda-feira, que horas são agora? 10 horas da manhã na segunda-feira, vendo essa brincadeira. O interessante é o quê? Que se a gente não acredita que vai pegar a moeda, não pega. Só que a gente fica ansioso sabendo que pode não pegar. Ou a gente escolhe ficar ansioso, por não, será que eu consigo? Simplesmente vai e pega. E geralmente quando a gente pega, a gente está muito convicta. Sim ou não? Claro que agora é um momento divertido e tal. Mas quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se conhecendo que muitas vezes a gente não vai ter sucesso nas nossas ações porque a gente nem tenta, nem acredita naquilo. Então, esperar para que dê certo, vou pegar a moeda é minha. E vai e pega.
Só isso. Muito obrigado. Devolvo as moedas para a gente poder pagar um cafezinho depois ali. Uma salva de palmas para essas valentes. Que barbaridade. Depois vocês façam lá no corredor, a gente pode testar também, não tem problema nenhum, ok? É interessante o quê? Quando nosso corpo está tenso, a gente não consegue pegar a moeda. E quanto mais tenso, a gente fica mais lento. Psicologicamente também, quando a gente fica com mais tensão psicológica, a gente fica mais lento. Então, simplesmente ir e pegar as coisas. Muitas vezes, a gente enrola muitas coisas para fazer porque tem que ir lá e fazer. Não é? Às vezes um telefonema, às vezes mandar um e-mail, às vezes é conversar com uma pessoa e a gente acha que vai dar tudo errado, mas não se prepara. Ok? Vamos lá. Próxima atitude. Ir direto às coisas, agir e esperar que as coisas dê certo, se preparar. Bom, aí vem outra questão bem bacana. Alguém conhece esse menino moço aqui? Alguém chuta? Quem é esse cara? Um velho barbudo? Hã? Um de cada vez. Papai Noel? Não. Parece, né? Se fosse a roupinha vermelha, eu ia dizer Papai Noel. A gente traz aqui um pouquinho da filosofia clássica, que é o Sócrates. Sócrates, o grande filósofo grego que ia na rua conversar com as pessoas. Mas não tem qualquer conversa, são conversas bem profundas, bem bacanas. E ele fala o seguinte, a gente ajustou a linguagem para os dias atuais, em relação à qualidade de execução das coisas. Ele fala o seguinte, tá ali, eu vou ler para ti se tu consegue assistir aí do fundo. Ele fala o seguinte, o bom profissional não deve se preocupar com o resultado por vir, mas com a qualidade com que realiza o seu trabalho. O resultado vem como consequência natural. Como assim? Bom, nós temos trabalho, nós temos metas, nós temos objetivos a cumprir. Só que a gente fica tão atucanado com as metas, com as atividades em si, que a gente não coloca a qualidade no momento presente. Uma pesquisa, mais ou menos 2 anos, né, esse menino Gerson, falou que em um dia, nós produzimos de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia. Isso é muita coisa. Muita coisa. Pegando uma média de mais ou menos de 30 mil pensamentos por dia. Tá, e daí? E daí que essa média diz o seguinte, quase 50% dos pensamentos não tem nada a ver com o momento presente. Então, a metade do nosso tempo pensante, a gente está viajando. Pensando em qualquer outra coisa. Pensando no que aconteceu, pensando no que vai acontecer, muitas vezes a gente não está aqui no momento presente. Não acontece comigo. Vocês estão aqui escutando tanto o Gerson quanto eu falando, vocês pensaram alguma coisa lá na frente, lá no passado. Mas a questão é, quando eu estou conversando com outra pessoa, é algo importante, a pessoa está falando, eu já estou pensando na próxima pergunta. Sim ou não? Sim, né? Eu não estou escutando ele. Eu estou querendo projetar algo que ainda não aconteceu. Ou estou pensando em experiências passadas. Ou ele estava falando sobre alguma coisa, eu estou pensando que de tarde eu tenho que fazer tal coisa. Então, né? E quando a gente quer, de alguma forma, se conectar mais, a gente puxa o bichinho e se conecta, né? E a gente não está aqui presente novamente. A questão é que a gente leva isso não só para o trabalho, mas para o nosso local familiar. Almoço de domingo, todo mundo conversando, né? Não. Ou discute quem vai lavar a louça, ou discute sobre o que aconteceu não sei o quê, no jornal, ou se conecta e não está no momento presente ali. Está desconectado do local. E o pior é estar desconectado de si mesmo. Tá, mas olha só. Bonito isso. Ah, que poético. Mas não dá, cara. Não tem como. Nós precisamos ter resultado. Sim. Agora, de que forma você vai entregar esse resultado? Com qualidade da sua execução ou de qualquer jeito? Eu vou entregar algo a alguma pessoa, seja um trabalho. Eu posso entreguei, cumpri. Mas a forma que eu entrego dá muita diferença. A forma que eu vou lidar com o outro, buscando esse interesse mais próximo, mais humano, é diferente. E a gente sente isso. Vocês voltam em locais, estabelecimentos comerciais, não às vezes por causa do preço, não porque é bonito, mas pelo atendimento. Isso é uma verdade? Me atenderam mal, aí vai lá na rede social. Não presta. Não presta. A reputação da empresa cai bastante. É esse atendimento. Bom,
Essa qualidade é eu estou no momento presente, realizando aquilo. Só isso. Fácil, difícil. Quem aqui trabalha com computador? Uma galera. Vem comigo. Computador. Computador, tu vai fazer o seu trabalho, né? Aí tu tem quem tem o e-mail da empresa, e-mail do Conceição. Quem tem acesso ao e-mail pessoal no computador? Quem tem acesso à internet no computador? Quem tem o WhatsApp no desktop? O pessoal já... Ok? Computador com um monte de coisa. Quem usa o seu celular no trabalho? É o grupo da galera, né? Vai ter palestra, Cipate lá, aparece lá. Tá. Quem tem um telefone fixo na mesa? Quem tem colegas na volta? Sai daí. Na pesquisadora da Universidade de Califórnia, Glória Mark, ela fala o seguinte: profissionais multitask, como nós, computador, e-mail, WhatsApp, e-mail pessoal, às vezes Skype, às vezes telefone, pessoas. A nossa média de atenção é de 3 minutos. A média de atenção. Hoje deve estar um pouquinho pior, porque a gente tem mais facilidade de comunicação, mas a gente perde o foco muito fácil. Está respondendo e-mail, vem falando, olha só, te mandei e-mail. Olha no grupo. Não sei o quê. Média de atenção, 3 minutos. Tem como eu fazer algo com qualidade? Depende. É mais complicado. A questão é que a gente tem tanto estímulo para fora que a gente não consegue se concentrar, ter qualidade na execução. Então, muitas vezes, tu está buscando uma informação, vai conversar com o colega, ele está respondendo um e-mail, aí vem o celular, toca o telefone, vem outro perguntar para ele e ele já vai soltando a ferradura, né? Vai distribuindo ferraduras para a gente. Tem gente que faz coleção de ferraduras. Porque é muito estímulo, a gente não consegue se concentrar. A gente está muito desatento, está muito ligado em outras coisas a não ser no momento presente. Então, qualidade de execução. E os grandes profissionais, as grandes personalidades do nosso mundo, eles mostraram isso de uma forma gloriosa. Claro que são contextos diferentes, mas a gente se inspira nas pessoas, nos grandes profissionais, porque os caras entregam algo com qualidade. Não é porque é bonito, não é porque tem dinheiro, não é porque outra coisa. É que tem qualidade naquilo que entrega. Então tu pensa, bota o dedo na consciência e pensa, tudo bem, eu preciso entregar meu trabalho. Agora, de que forma eu vou entregar? Muitos aqui estão na assistência. Quem é que está na assistência diretamente aqui? E administrativo? Outras áreas? Bom, mesmo assim, e direta ou indiretamente, nós estamos lidando com seres humanos que vêm aqui numa situação que ninguém vem no hospital com muita alegria no coração. É porque tem uma necessidade. A pessoa precisa de um acolhimento. Ela precisa de um respeito. Então, o que eu vou entregar para essa pessoa? Eu vou entregar simplesmente um procedimento, um processo de trabalho estruturado, faz aquilo, ou faça isso. Vou entregar o que para a pessoa? Que está no momento de dor, está no momento de sofrimento, que às vezes nem ela consegue lidar com isso. A grande prova da vida é a própria morte. A gente não sabe lidar com isso. E muitas vezes nós estamos todo dia lidando com isso, o sofrimento do outro. O que eu vou entregar para essa pessoa? Simplesmente uma informação? Ou vou entregar algo vivo que, ok, não conseguimos totalmente solucionar seu caso, mas aqui nesse momento presente, nós estamos contigo, oferecendo o nosso máximo. Qualidade de execução. Ok? Quarta atitude. Aliás, ainda dentro dessa. Não? Volta, senhor. Graças. Thank you for coming. Bom, mas temos que ter critérios para o que nós vamos entregar, o que nós vamos buscar ter em qualidade. Aí tem uma frase de Epíteto, que ele fala o seguinte: na natureza existem coisas que dependem de ti e coisas que não dependem de ti. Tome cuidado que depende de ti. Não entendi. Vem comigo. Ele fala o seguinte: o que depende de ti é os teus pensamentos, os teus sentimentos e aquilo que tu faz com tudo isso. A tua ação. Saúde, reputação, os teus bens não dependem de ti. Saúde, vocês são da área. Saúde depende totalmente da gente? Às vezes eu sou um cara lá, meus 40 anos, vou à academia, como direitinho, vou no médico, pum, câncer. Dependeu dele? Era um fator genético. Ou foi atropelado, sei lá. Enfim, não depende 100% da nossa saúde. Reputação depende totalmente da gente?
Eu posso ser uma pessoa ética, bondosa, generosa, sempre vai ter alguém falando mal de mim. A fofoca nos corredores, né? O rádio peão, né? O rádio cipó, como alguns falam também, né? Vão falar mal. Ou simplesmente vocês podem agora tirar uma foto da gente e falar, como são os idiotas, lá, e bota no Facebook. Vai manchar nossa reputação? Não sei, mas pode. Sim ou não? Sim. Infelizmente isso acontece demais. Ok. Nossos bens, nossos celulares, nossos carros, nossas casas, depende totalmente da gente? Não. Pode estragar, pode ser subtraído, pode ser roubado, pode pegar fogo. As pessoas que nós temos algum relacionamento também não dependem totalmente da gente. Relacionamento afetivo, fica muitos anos juntos, daqui a pouco acontece alguma coisa e acabou. Não depende de ti. Então, na vida, o que depende de ti é os teus pensamentos, os teus sentimentos e o que tu faz com isso. A questão é que a gente se preocupa muito com a vida do outro. Porque o fulano fez. Porque o ciclano. É porque choveu. É porque não tinha gasolina. E a gente bota desculpa. Tá aí. Então, cuida do teu, que é o que importa simplesmente para ti. É a tua responsabilidade. É você mesmo. Ok? Luan. Outra chave para a gente falar essa quarta atitude de estar exercendo com qualidade o que está fazendo. Essa aqui eu escutei do meu mestre em artes marciais, que escutou do mestre dele. Essa foi uma tradição muito legal. Ele fala, filho, quando a gente fazia as formas de artes marciais, alguém que pratica arte marcial aqui? Já praticou? Sabe o que a gente está falando? Né? Tem uns negócios que os caras ficam dando soco, chute sozinho no ar, eles chamam de formas, ou katas, ou katis, enfim. É uma espécie de dança marcial para manifestar algumas coisas. E a gente treinava e errava muita coisa. Ele falava, olha filho, ou tu está ocupado ou desocupado. Jamais preocupado. Vocês não estão aqui no momento presente, estão pensando em outra coisa. Estão pensando se vão errar ou acertar. Não, esteja de momento agora presente. E a gente leva isso para a vida. Ou você está ocupado ou desocupado. Agora, nunca preocupado. Como assim? Ocupado é uma ação, uma atividade que eu devo realizar. É uma obrigação minha, tem que realizar. Quando eu venho trabalhar, eu tenho que realizar atividades. Ok? Tem que realizar. Obrigação. É um contrato social estabelecido. Só que se eu fico muito tempo ocupado, simplesmente você não aguenta. Alguém já ficou doente por trabalhar demais? Levanta a mão. Sorrindo. Todos mentirosos, né? Todos mentirosos. Sim, às vezes a gente trabalha, e fica cansado e fica doente. Ok? Por estresse, por desconfiança, por uma série de processos mal estabelecidos, a comunicação não é nada clara, né? Hoje a gente recebe comunicados por e-mail, a gente recebe, 15 e-mails por hora, né? E você não leu o comunicado que eu te mandei pelo e-mail? Não deu. Em momentos de estar desocupado, eu não preciso realizar aquilo, mas aquilo é importante, de alguma forma. É importante depois do trabalho, quando você chega em casa, de, escutar uma música? É obrigatório? Não. É obrigatório ir na academia? Depende. Fazendo dieta? Não. É obrigatório conversar com a pessoa amada? Não, mas é importante. É obrigatório você pegar um livro e ler um bom livro? É obrigatório ver aquela série, maratonar aquela série na Netflix? Não é obrigatório, mas é o momento que eu estou desocupado. É o momento que eu estou reciclando, estou fazendo algo para mim mesmo. Porque a vida não é só executar coisas, é viver coisas. E uma boa experiência, ler um bom livro, estar acessando alguma forma de atividade que a gente vai estar se reconstruindo. Que nós chamamos há muito tempo de hobbies. As pessoas que têm um hobby, que têm uma forma, atividade de lazer, elas reciclam muito mais sua energia daqueles que ficam ocupados demais. E hoje a gente leva o trabalho com a gente para casa. Hoje a gente dorme com os colegas de trabalho. Quem tem grupo de WhatsApp do setor aí? E todo mundo só manda mensagem até determinado horário, né? E só manda a mensagem importante do trabalho, né?
E às vezes a gente se sente obrigado em responder aquela mensagem quando está lá no shopping, lá no cinema com a família. Já aconteceu isso? Sim, nós estamos ocupados demais, em demasia. Só que não é muito inteligente isso. E o preocupado é o quê? Você não está fazendo nem isso, nem aquilo. Não está fazendo nada. Preocupação é uma projeção mental negativa, que você não resolve as coisas. É improdutivo. Não resolve. E fica aqui, e pensa, e pensa. Como o Gerson falou, né? Tu tá saindo sexta-feira do trabalho e chega teu gestor, teu supervisor, sei lá, e fala o seguinte: segunda-feira a gente precisa conversar. Até eu me arrepiei. Aí tu chega em casa e fala: ferrou. E agora? Né? E o que faz? Que nem o Gerson falou, né? Eu abro a geladeira e devoro aquele problema. Eu abro uma cachaça e devoro aquele problema. Eu pego a minha mulher ou meu homem e devoro o problema. Churrasco com a família, vai 3 espetos. Né? A gente devora, a gente não sabe lidar com aquilo. Fica preocupado. Adianta eu gastar energia em algo que não depende de mim? Não. Mas tu pode levantar o braço e falar assim: tá, mas e se for algo que é muito perigoso, que tem um risco alto, que é difícil de fazer? Ok? Então tu vai se preparar para isso. Se vai tentar resolver isso antes, vai estar ocupado buscando soluções. Vai estar manejando essa situação de uma forma criativa, ativa. Bom, isso é difícil, então vamos preparar, porque pode acontecer isso. Tá? Faço isso, aquilo. Chega um momento, estou preparado. Tem risco? Sim, tem risco, mas estou preparado. Não estou sendo sugado pelas circunstâncias. Vítima das circunstâncias, como diria alguém por aí numa música qualquer. Ok? Se você não anotou, tire foto, por favor, 10 elementos disso aqui. Escreva, ou você está ocupado ou desocupado. Não fica preocupado, porque você é sugado por essa armadilha. Qualidade de execução. Estou ali fazendo o que eu tenho que fazer, estou presente, faço o que depende de mim, o que não depende de mim, fico atento, mas não me abalo tanto, não vou me afetar tanto. E, ou nessa qualidade, eu estou desocupado ou ocupado. Simples e fácil. Difícil é a aplicação. Vamos lá, Luan, sorrindo. Quinta atitude. E aqui a gente vai tomar um voo um pouquinho mais alto. Tá? Ritmo e tempo. Todo mundo fala, mas será que a gente realmente faz? Se nós fôssemos conversar com o nosso querido e majestoso Sol, que hoje acho que não está aparecendo, tá? De manhã está nublado aqui, não deve estar aparecendo. E a gente deveria marcar que ele estivesse presente na palestra de amanhã de noite, que vai ter novamente o pessoal, no turno da noite, como lidar com a ansiedade, que vai ser às 8 horas da noite. É isso, né? 8 horas da noite. E eu vou convidar o Sol para participar da palestra da ansiedade. Vem comigo, essa loucura é das boas. Eu chego pro Sol e falo: e aí, Sol, tudo bom? Beleza? Tá calor, né? Olha aqui, ó. Vai ter uma palestra amanhã às 20 horas. Está convidado, porque né? E o Sol vai estar lá, né? Que é, guri? 20 horas amanhã, tá convidado? Vem, o Conceição liberou, tu pode chegar chegando lá, só não queima a galera. E o Sol, como assim? O quê? Não, vem pro nosso evento. Tá, o quê? Às 20 horas. Desculpa, filho, não entendeu. 20 horas, relógio, tempo, 20 horas. O quê? Horas. Agora são, que horas são agora? 10h20. 10h20, tu tá aqui. 20 horas, tu nem tá, tu tá em outro lugar lá. Tu tá lá, 20 horas, tempo. E o Sol vai nos responder e falar o seguinte: não, seu nanico, sua nanica, eu sou o tempo. E a gente vai olhar assim: não entendi. Eu sou o tempo. Eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu estou no meu próprio movimento e tudo está alinhado. Não vem tu querer colocar um relógio no meu pulso, no meu punho, até porque o Sol não tem. Não vem tu, um nanico, querer dizer o que é o tempo. Você não sabe o que é o tempo. Você não sabe nem o que está fazendo aqui direito. A gente fica meio atordoado. Volta para tua grande mãe, a Terra,
e conversa com ela, para tu ver se tu entende melhor. E você conversa com a Terra e fala, e aí, Terra, no movimento, né? 365 dias se movimentando em torno do Sol, né? Nós queremos convidar para uma palestra, né? E a Terra vai olhar para nós e falar, desculpa, o que foi, Manico? Não estou entendendo. Ué, tempo. O Sol não falou? Tempo. Movimento, né? Em volta do Sol. Tempo. E a Terra vai olhar para nós e falar assim, não, filho. De fato, eu faço um movimento em torno de mim mesmo, em torno do meu grande mestre. Mas cada vez que eu dou uma volta em torno dele, eu aprendo muitas coisas. Cada momento é importante, porque eu estou ligado com ele. E você, o que você está fazendo? O tempo é uma dimensão muito interessante. O tempo, numa situação de pressão, ele pode ser uma eternidade. Que nem da bolinha ali com a Beth. 1 minuto que ela ficou ali foi uma eternidade para ela. Talvez para outra pessoa que não se afete tanto, passou rápido. Às vezes 1 minuto com a pessoa amada é uma eternidade. Ou não. Passa muito rápido. Nós falamos do tempo cronológico, que é uma convenção humana do movimento dos astros, e o tempo psicológico, ou da experiência. Pode durar muito tempo. E, geralmente, as experiências que o tempo ele sai do relógio, de 1 minuto, 2 minutos, são experiências que ficam marcadas na nossa vida. O nascimento de um filho, a perda de um parente, passou no vestibular, passou no concurso Conceição. São momentos que ficam para a gente, são marcados por isso. William Blake, que foi um pintor e um poeta inglês, iluminista, do século XIX, ele escreveu a seguinte frase, que é belíssima. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Que profundidade. A eternidade é aquilo que é eterno, que é infinito, que a nossa mente dual não consegue, não entende. Quer ver o infinito pela matemática? A gente sabe que matematicamente existe o infinito, mas a gente nunca chega lá. Sim ou não? Os números racionais, irracionais, sempre tem um espaço para mais um. Então é eterno, nunca acaba. Você nunca vai conseguir contar até o infinito. Nunca. Então essa é a questão da eternidade, que a nossa cabeça racional não compreende. Não compreende. Mas há momentos que a gente compreende não racionalmente, mas vivendo a experiência. A eternidade está apaixonada pelas obras da criação do tempo. O tempo é o movimento do universo. O tempo é aquilo que você está fazendo está alinhado com as coisas. Quando nós estamos desalinhados da nossa própria vida, desalinhados com aquilo que a gente tem que fazer, nós estamos perdendo tempo. E o tempo é a nossa única grande moeda, que ele vai e não volta mais. Ao devir, um fato atrás do outro. Quando a gente está conectado com o nosso próprio ritmo, que é o movimento dentro do espaço, cadenciado, e esse tempo está claro, a ansiedade nem aparece. Não tem, porque você sabe qual é o ritmo das coisas, sabe o que está fazendo agora e o que deve fazer. A ansiedade, o medo, tristeza, emoções mais básicas de sistemas de alerta, eles não têm muita voz. Por quê? Você já sabe o que tem que fazer. E aí é um questionamento mais interno, né? Que nem Sócrates falava. Uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Nós temos examinado nossas vidas. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Com que intenção? O IBGE nos traz alguns dados bem interessantes. Ele fala que a nossa população que está se aposentando, ou já está aposentada, tem uma média de 2 anos de, se não cuidar da sua saúde, da sua situação, a sua saúde faz assim, ó. E vocês vê muitas dessas pessoas vindo buscar assistência. Por quê? Nos venderam um discurso, nós compramos um discurso, e o discurso não dá certo. Choque de gerações. Muitos de vocês vêm de uma geração X, uma geração baby boomers, que é pós-guerra, se destruiu o mundo, em grande parte, e vamos reconstruir. Só que está todo mundo sem dinheiro, então vamos fazer filho para aumentar força de trabalho e vamos começar todo mundo a comprar de todo mundo muitas coisas.
né? As fábricas vão indo, reconstrução e tal, 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 tal. E nos venderam o discurso. Uma vida feliz é aquela vida que você tem um carro, um apartamento, uma casa na praia. Aí você paga o colégio do filho, para a faculdade, vem o neto, né? E no final da vida, tu vai ser feliz. Não, não. Esse discurso não dá mais certo. O de ter coisas, a felicidade baseada no consumo, a felicidade baseada em algum status social, não está dando muito certo. Porque quando você se aposenta ou deixa de fazer aquilo que o seu trabalho, você tira uma grande máscara. E muitas pessoas não conseguem lidar com essa situação. Bom, tenho tempo. Agora vou cuidar da família. E o que acontece? Fica doente. Agora eu tenho tempo. Vou conviver com o meu esposo, com a minha esposa. E é uma outra pessoa que tu não conhece direito. Ficava 10, 8 horas fora de casa, se via de noite, às vezes final de semana, mas sempre com atividade e tal. Depois tem tempo para conviver com a pessoa e não conhece a pessoa e separa. Ou não sabe lidar com esse tempo disponível que tem e entra uma tristeza, depressão, suicídio. Nós temos muitos idosos que estão se matando, porque bateu o desespero. E a geração da gurizada fala, esse discurso eu não compro. Eu não quero estabilidade. Eu não quero me aposentar na firma. Eu quero algo que tenha sentido para além dessas coisas. E um grande choque de gerações. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo? Para ficar que nem meu avô? Que nem minha mãe? Que nem meu tio? Cheio de grana, cheio de coisa, fez tudo o que tinha que fazer e está infeliz? Essa vida eu não quero. Então, com o devir do avanço dos tempos, a gente está vendo que alguns discursos não funcionam mais. Mesmo assim, não tem um discurso certo, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, e que nos ensinaram há bom tempo. Qual é o seu tempo? O que vale a pena executar? Você vai gastar energia em coisas que são superficiais ou coisas que vão te engrandecer como ser humano? Porque dessa vida a gente não leva nada. Nem o terno, nem o celular. Somente aquilo que a gente cultivou. E os laços que a gente fez. Então, bota o dedo na consciência e pensa um pouquinho. A ansiedade, ela é simplesmente uma forma de proteção do nosso organismo para dizer, cara, alguma coisa não está certo. Pode ser positivo ou negativamente. Última atitude. Ir direto às coisas. Esperar e agir para que as coisas dê certo. Qualidade e execução. Vimos algumas frases. Ritmo, tempo. Mas, para mim estar no ritmo, tempo, na situação, eu preciso estar concentrado. E a nossa mente nos prega muitas peças. A nossa mente nos arrasta para muitos lugares. Vamos fazer uma atividade agora sim, coletivo, em conjunto, todo mundo. Vocês vão permanecer sentados, ninguém precisa levantar nem nada. E fazer uma experiência. Próximo, Luan. É muito simples, bem tranquilo. Nós temos aqui um círculo e um ponto no centro. Todo mundo consegue enxergar? Ok. O que eles vão fazer? Vão sentar com o bumbum bem encaixado na cadeira, descruza suas pernas, descruza os braços, o que tiver no colo, bota no lado, dá para o colega do lado, ok? Fica com os seus ombros bem relaxados, pescoço relaxado, e vão fazer essa atividade. Vem comigo. O teu objetivo é somente um, olhar o ponto e o círculo ao mesmo tempo. A referência é o ponto. Só isso, ok? Vamos lá, valendo.
Muito bem. Vamos voltando. Que horas são? 10h30. O que a gente está fazendo aqui nesse negócio? Até agora estava mais ou menos legal, né? Agora... Quem conseguiu ver a figura? Levanta o braço. Quem não conseguiu ver nada? Levanta o braço. Uma pessoa. Meu Deus. Deve ser o óculos. Hã? Quem conseguiu ver a figura o tempo todo? Como? Ô, Luan, tu não avacalhou o negócio, né, cara? A imagem ficou aí, né? Fora a nossa amiga aqui, que eu não sei o que está acontecendo com ela. Todo mundo vê o círculo e o ponto o tempo inteiro, né? Lógico. E tá ali, né? Não. Ela tá certa. Em alguns momentos, não some o círculo, né? Some o ponto. Mas o círculo some. Aí tu fala assim, é uma ilusão de ótica. Não. Isso é um símbolo chamado de Tra-Tak. Vem das escolas tibetanas, que o pessoal usa para fazer meditação. E meditação não é simplesmente... porque a nossa mente não para. Muitas vezes, quando some o círculo, é porque a tua mente saiu fora. Pensou em alguma coisa. Ai, que saco. Ai, será que tem que assinar a chamada? Ai, o lourinho é bonitinho, o grandão é feio. Né? Ainda bem, né? Por que isso acontece? Porque nós perdemos a atenção, perdemos a concentração, perdemos o centro, a nossa referência. Então, a nossa mente viaja muito. Então, isso está errado? Não. A questão é, os caras que inventaram esse exercício falam o seguinte, a questão não é perder a concentração, a questão é voltar rápido. Porque você se distrai com o pensamento, volta rápido. Ai, tá doendo a bunda, tá sentado. Volta. Ai, não sei o que. Volta. Ai, volta. Esse é o grande exercício, a gente aprender a voltar no momento presente. Por isso que os pensamentos nos puxam. Vamos fazer de novo o exercício, só que dessa vez é um pouquinho mais complexo. Vai ficar olhando o ponto e o círculo, e quando começa a viajar, por que eu estou viajando? Volta. Ah, volta. Ok? É só isso. Vamos lá? Sentados, descruza a perna, descruza os braços, relaxados. Quanto mais relaxado o corpo, mais fácil é de executar o exercício. Olha para o ponto, no círculo, se ele some, você volta.
Muito bem. Vamos voltando. Ficou mais fácil? Ou ficou mais difícil? Mais fácil? Porque a gente sabe que a gente está fadado a perder a atenção, a perder a concentração. Volta. A gente pode fazer isso escutando música. A gente pode fazer isso percebendo a própria respiração. A gente pode fazer olhando uma bela imagem, uma bela pintura. Só colocar atenção em uma coisa e ficar admirando aquilo. E quando perde, volta. Perde, volta. Imagina um cirurgião que fica viajando no meio da cirurgia. Olha a atenção que é para o cara. Tudo bem, eu não estou cortando ninguém, não estou suturando ninguém, eu não estou operando ninguém. Mas mesmo assim, a gente tem que ter mais carinho, às vezes, com o presente. E só com o presente, porque o passado foi e o futuro a gente não sabe o que vai vir. Vamos lá, Luan? Então, se você não anotou nada ainda, você tem alguns segundos para tirar foto desse slide, ok? Que são as atitudes, tá? Que é 1, para lidar com a ansiedade, ir direto às coisas. 2, esperar e agir que as coisas deem certo. 3, qualidade na execução. 4, ocupado ou desocupado. 5, ritmo e tempo. 6, concentração. Vocês estão sendo instrumentalizados com 6 atitudes. Se você conseguir aplicar uma dessas, sistematicamente, cotidianamente, vai ter algum resultado? Sim. Para a ansiedade do dia a dia. Transtorno de ansiedade, você precisa de um acompanhamento de um profissional. Tá? Isso aqui é do feijão com arroz. Quando complica, isso aqui somente não serve. Tiraram suas fotos? Sim? Não? Não pode? Pode, é assim, foto, não tem problema. Essa palestra vai ter daqui a pouquinho na íntegra no YouTube. Nós temos a palestra do ano passado, que a gente fez, também tá no YouTube. Você vai entrar no YouTube e vai digitar Empresa Viva, aquela que não está morta, horrível piada. E vai ter algumas palestras, alguns vídeos. Nós temos material também no Facebook, nós temos material no LinkedIn, no Instagram também. E nosso site tem alguns textos, alguns materiais bacanas para vocês estarem acessando, ok? E para quem ficou muito curioso para saber mais sobre a ansiedade, tu vai acessar, Luan está escrevendo, escreve ali, Luan. Você escreveu? Escreve. Nós postamos um curso na Udemy, que é uma plataforma de todo mundo, que tem vários instrutores, vários cursos bacanas, e um deles é sobre desenvolvimento humano, que a gente colocou o curso Como Lidar com a Ansiedade. Ele tem mais conteúdo, tem mais exercício, tem teste, tem questionário, para você acessar lá, fazer esse curso. Ele tem um valor, ele é um pouquinho caro, tá? Exorbitantemente R$ 39,90. É o preço mais barato que a gente pode colocar na plataforma, que a gente está fazendo justamente para divulgar isso. Porque o pessoal nos pergunta muito, manda e-mail, quer fazer consulta já pelo e-mail, né, Gerson? Então a gente fez um curso que fala muitas coisas. Um pouco do conteúdo aqui e fala sobre transtorno de ansiedade, mais exercícios. A gente tem 3 vídeos que falam sobre como é que é a minha ansiedade relacionada a vestibular, concurso, ansiedade relacionada à insônia. Às vezes eu não consigo dormir porque estou ansioso. Como lidar com isso? Habilidades sociais. Eu sou uma pessoa muito tímida, tenho muita ansiedade para conversar com outras pessoas. Isso atrapalha? Demais. Então, um material muito bacana que vocês podem estar acessando. O link está ali embaixo. Ou quem consegue, por QR Code, acessar o link e promover para o pessoal. Ok?